Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Olá, amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do podcast Café com Espiritismo. A mensagem de hoje é de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, retirada do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 95, intitulado Aprendendo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Não te faças, pois, desatento, porquanto, a breve espaço, serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Observa a escola e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. Acadêmicos de medicina ouvem lições para curar os doentes ou auxiliá-los. Estudantes de engenharia escutam ensinamentos para que os apliquem à técnica das construções no plano terrestre. Contabilistas gastam tempo de modo a garantirem a sustentação do comércio na arte de fazer contas. Tecelões assimilam princípios em torno de certas máquinas para atenderem oportunamente à indústria do fio. Qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas, se mora estanque na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Ouvir, sim, os preceitos da espiritualidade superior, mas agir segundo nos orientam, porque se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa. Ouvir os preceitos da espiritualidade superior, mas agir segundo nos orientam, porque se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber. Emmanuel, de forma lapidar, nos convida ao verdadeiro processo de interiorização dos ensinos do Evangelho e da doutrina espírita. Porque, como demonstra o benfeitor, o ensino é dado em virtude da aplicabilidade que lhe é própria. De forma que poderíamos pensar, de que vale dizer fora da caridade não há salvação, se não procuramos aplicar a benevolência, a indulgência e o perdão no nosso dia a dia? Por que não perceber que quando ouço algo que precisava ouvir, forças invisíveis me conduziram a esse momento? Por que pensar que é o acaso? Um acaso que curiosamente vem sanar justamente a minha própria necessidade. Desta forma, em nossa necessidade extrema de aplicar o Evangelho que Jesus nos demonstrou, a doutrina espírita vem reforçar que a caridade, em seu tríplice aspecto, é para os que parecem não merecê-la, e vem reforçar a necessidade de nós agirmos segundo esse tríplice aspecto. Ser benevolente para quem eu gosto é fácil. Difícil é usar da bondade com aquele que me contraria. Fácil é acolher o amigo. Difícil é estender a mão para aquele que me atacou. O convite é para que compreendamos que a benevolência é, antes de tudo, bálsamo para o benevolente. A indulgência é para quem erra gravemente. Indulgência significa reconhecer que aquele que errou é ou ignorante ou frágil,
de forma que não conseguiu fazer o correto, por desconhecê-lo ou por se sentir arrastado irresistivelmente para o erro. Como diz Jesus no livro Boa Nova, o homem do mundo é mais frágil que perverso. Quem erra muitas vezes quer acertar, e outras tantas pensou exclusivamente em si mesmo. Não há razões para condenações inflexíveis, porque se Deus é a soberana justiça, é também a inolvidável misericórdia. E o perdão é para aquele que me fere, percebendo nele um grande doente da alma. As doenças do corpo, tratáveis de 1001 formas, não são nada perante as doenças da alma. Quem ainda precisa ofender o outro, diminuir, humilhar, prejudicar e destruir a vida alheia, é alguém que certamente planta um futuro muito difícil. Se trabalharmos essa perspectiva, com o tempo perceberemos que aqueles que nos causam mal são mais credores da nossa comiseração do que do nosso ódio. Ódio esse, aliás, que faz mal para ambas as partes. Por isso, buscar perdoar é aceitar um convite da própria vida para que eu me liberte da mágoa. Muitas vezes o perdão não modifica nada no outro, mas traz um grande crescimento para mim mesmo. Estudar sim, hoje e sempre, porque saber é sempre o caminho para melhor fazer. Contudo, fazer ainda mais a cada dia, aplicando o que já se sabe, porque o saber, embora seja lindo e formidável, jamais poderá ser um fim em si mesmo. Saber é material de construção e fazer é o serviço que ergue o edifício iluminado em nós mesmos. E lembremos sempre, não há acaso quando se ouve o que se precisa ouvir, quando se lê o que se precisa ler e quando se encontra a solução que se precisa encontrar. Como dizem, nunca foi acaso, é sempre Deus, nosso Pai. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E até o próximo episódio do Café com Espiritismo.